Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho deste domingo, Jesus denuncia os seus conterrâneos de Nazaré, que ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. A dureza de coração levou o povo de Nazaré ao orgulho, e por isso eu acredito que seria oportuno falar hoje do assunto da segunda leitura, que trata da luta de Paulo para se manter na humildade. É sabido que, entre todos os pecados, o mais grave é o orgulho. Ele faz no pecador o que a caridade, o amor sobrenatural, faz no justo, na alma justa. Assim como a caridade é o começo de todas as virtudes, assim o orgulho é a raiz de todos os pecados. Enquanto a caridade é a raiz de toda virtude, porque une o homem a Deus, que é o fim último do homem, ou seja, orienta todos os atos do homem para Deus, dando origem a todas as virtudes, por sua vez, o orgulho é a raiz de todo o pecado. Porque o orgulho separa o homem de Deus, ordenando todos os atos do homem para si. Ele próprio, o homem, procura ocupar o lugar de Deus. É por isso que todos os seus atos se desordenam, ficando direcionados para si mesmo, apaixonado pela própria excelência. Assim como Narciso, com sua própria beleza, assim o orgulhoso com sua excelência. É por isso que Santo Tomás de Aquino diz que é a raiz de todos os vícios e o pior de todos. E São Gregório Magno classifica-o como um supervício capital, porque dá origem não só a todos os outros pecados, mas a todos os outros dos vícios capitais, que são as mães de todos os pecados humanos: vanglória, ira, preguiça, avareza, inveja, gula e luxúria. O orgulho dá origem a estes e a todos os outros pecados que se possa imaginar. Acima de tudo, o orgulho é a mãe da incredulidade, ou seja, da dureza de coração para aceitar a palavra de Deus. Duas leituras de hoje nos lembram disso. A profecia de Ezequiel, que diz: os que eu vos envio são crianças teimosas de coração duro, são uma raça de rebeldes. E o Evangelho de São Marcos diz que Jesus maravilhou-se com a incredulidade deles, dos seus conterrâneos. Entendemos assim que, na sua providência, Deus protege os seus escolhidos de incorrerem em tal vício. Eles têm maiores motivos para serem tentados. Santo Tomás diz que eles têm o máximo motivo de orgulho, isto é, muitos dons e grande excelência, e por isso correm mais riscos de serem cegados pela própria dignidade. É por isso que Deus permite que os santos, às vezes, tenham que lutar contra os seus próprios defeitos, as suas fraquezas, e até, às vezes, pode permitir que caiam em algum pecado, para que dele possam se levantar com maior fruto de penitência e lágrimas. Esse é o caso de São Paulo. Como poucos, ele foi agraciado com dons divinos. Ele recebeu a graça de ser escolhido. Este é um instrumento de eleição para eu levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, disse Cristo no livro dos Atos dos Apóstolos. A graça de ter preservado a virgindade. Meu desejo seria que todos os homens fossem como eu, isto é, celibatários. Mas cada um tem sua graça particular de Deus, alguns de uma forma, outros de outro, disse o apóstolo na primeira carta aos Coríntios. A graça de ter sofrido por Cristo, como diz na segunda carta, também aos Coríntios. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado,
3 vezes naufraguei, uma noite e um dia passei no abismo. Viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. São Paulo também teve a graça de ter sido gasto e desgastado pelo Evangelho. Disse ele: com muito prazer me gastarei e me desgastarei completamente pelas vossas almas. Também ele teve a graça do conhecimento dos segredos divinos. Diz ele: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E eu sei que este homem no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não consegue pronunciar. Cada cristão que prestar atenção poderá encontrar sua vida repleta de graças, de dons de Deus. Por isso, mais uma vez, observava Santo Tomás, que São Paulo disse: foi-me dado, ele fala deste espinho da carne, quer dizer, de um defeito, fraqueza, tribulação, tentação, como um dom. Um presente que o humilhava. E acrescenta Santo Tomás que o pecador tema, já que nem o apóstolo, que foi o vaso da eleição, se considerava salvo. Minha graça é suficiente, disse nosso Senhor. Devemos olhar com fé para as fraquezas e tribulações que a providência divina nos prepara ou permite. Nossas cruzes não são cruzes abstratas, idealizadas, mas muito concretas, pessoais e intransferíveis. A nossa tarefa é lutar contra aqueles defeitos que nos marcam ao longo da nossa vida, sem nunca nos impacientarmos nem pedirmos contas a Deus. Sua graça, sua ajuda nos basta. Sem a graça divina não podemos fazer nada, mas a graça divina não destrói necessariamente qualquer imperfeição que encontre em nós. O que ela faz é nos fortalecer para que possamos lutar. A força se manifesta na fraqueza. Finalmente, Deus permite a fraqueza para que as graças ou dons divinos sejam atribuídos a Ele, a quem corresponde, e não ao homem. As grandes obras de Deus são realizadas por Deus, quando o homem não pode apropriar-se delas. Ele zela pela sua glória. No livro dos Juízes é narrada a guerra entre os filisteus e os madianitas. Gideão, juiz de Israel, subiu para atacá-los com 32.000 homens. Na noite anterior, Deus falou com ele e disse: o povo que te acompanha é muito numeroso para que eu dê Madian em tuas mãos. Israel não se orgulhará disso às minhas custas, dizendo: minha própria mão me salvou. Portanto, ele fez com que restassem apenas 300 homens, e com eles não deixou nenhum inimigo vivo em Madian. Da mesma maneira, quanto mais conscientes estamos da nossa pequenez, da nossa insuficiência, e quanto mais nos voltamos para Deus, mais Deus trabalha. Assim, São Paulo pôde terminar dizendo que se alegra em suas tribulações, nas suas fraquezas, nos seus defeitos. Peçamos, irmãos, aos corações de Jesus, Maria e José, a graça de confiarmos enormemente em Jesus e pouco em nós mesmos, isto é, de sermos humildes. Assim seja. Amém.